Um professor de elite força uma jovem enfermeira a resolver um problema de matemática, sem saber que ela é um gênio da matemática? Ela o chocou. Naquela noite, Amélia tinha acabado de terminar seu turno no Hospital St. George, exausta, mas comprometida. Ela fez sua parada habitual na escola de seu irmão mais novo para buscá-lo quando chegou à escola de seu irmão Léo. O sol estava se pondo, pintando o campus em tons suaves de âmbar e violeta. O cheiro de grama e livros velhos flutuava pelos corredores. Ela conhecia bem o caminho à esquerda, passando pelo escritório da administração, subindo um lance de escadas e descendo para o quarto. 212, ela alcançou a porta e ficou em silêncio, espiando. Léo estava lá dentro, sentado perto do fundo, cabeça baixa, rabiscando algo em um caderno. O professor Gerald Callahan estava na frente, giz na mão, rabiscando equações no quadro com um floreio teatral. Ele era infame entre os pais por ser brilhante, mas brutal ele não tinha. Paciência para a mediocridade e menos ainda para a interrupção. Ele notou o crachá do hospital de Amélia ainda pendurado no bolso do casaco. Ele a olhou de cima, olhos examinando seu uniforme simples e postura cansada. "Você está aí?" ele chamou, sua voz cortando os alunos murmurantes. "Sim, você, já que está aí com tanto interesse, talvez você queira tentar isso." Amélia piscou. "Com licença, essa equação certamente uma enfermeira pode lidar com um pouco de matemática." Risadas borbulhavam na primeira fila. Alguns alunos trocaram olhares cúmplices. Léo parecia mortificado. Amélia deveria tê-lo ignorado. Ela deveria ter sorrido educadamente, virado o rosto e esperado do lado de fora. Mas algo nela se mexeu. Não raiva, nem orgulho, apenas curiosidade. Ela entrou na sala de aula lentamente, olhos no quadro. A equação era álgebra básica. Algo que ela podia resolver de olhos fechados. Mas não era sobre dificuldade. Era sobre desafio, sobre como algumas pessoas facilmente presumem que quieto significa incapazê-la. Pegou o giz, 3 linhas, depois a equação foi resolvida. Limpa, simples. Eficiente. O sorriso do professor Callahan desapareceu. Ele se virou para o quadro rapidamente, escrevendo um segundo problema muito mais complicado. Este envolvia expressões abstratas e funções aninhadas, algo que a maioria não tentaria sem uma calculadora ou um conhecimento sólido de matemática de nível superior. "Você deve ter memorizado o primeiro", ele disse quase casualmente. "Tente isso." Amélia inclinou a cabeça levemente. Seus olhos se estreitaram. Não em confusão, mas em foco. O tempo diminuiu. Ela não estava mais na sala de aula. Ela estava de volta ao laboratório na universidade, pó de giz em suas mãos, cercada por quadros brancos. Ela estava esboçando provas, debatendo teoremas, ficando acordada a noite toda, resolvendo quebra-cabeças elegantes que mantinham seu coração vivo. Já haviam se passado anos, mas os números não a haviam deixado. Eles nunca a deixariam. Ela levantou o giz novamente. Desta vez, o trabalho era mais longo, cuidadoso, detalhado, lindamente ordenado. Sua caligrafia era precisa, sua lógica ininterrupta. E quando ela chegou à resposta final, ela a sublinhou com um floreio sutil e deu um passo para trás. Silêncio. Nem um suspiro na sala. O professor olhou para o quadro, como se ele o tivesse traído. Amélia devolveu o giz e voltou para a porta. O sino já havia tocado há muito tempo, mas a sala 212 permanecia densa em um silêncio atordoado e sussurros. Os alunos haviam arrumado suas coisas, mas muitos permaneceram na porta, olhando para o quadro negro onde uma enfermeira, não uma aluna, não uma matemática, acabara de resolver um problema complexo com o qual até mesmo seu professor havia lutado. O professor Gerald Callahan estava rigidamente em sua mesa, braços cruzados, olhos semicerrados, não para Amélia, mas para o mundo como ele agora o via de repente estranhamente diferente. Amélia ajustou seu casaco, seu irmão Léo caminhava ao
Lado dela, sua pequena mão agarrava seus dedos firmemente, como se tivesse medo de que soltá-los faria o que tinha acabado de acontecer desaparecer. Senhorita Amélia, é? O professor chamou atrás deles. Amelia parou lentamente. Ela se virou. Sim, posso falar com você em particular? Ela olhou para Léo. Eu esperarei, ele disse rapidamente, ansioso para ouvir mais, mas sentindo que não. Era para ele ainda. Ela deu um aperto reconfortante em sua mão e seguiu o professor de volta para a sala de aula, agora vazia. A porta se fechou atrás deles por um momento. Nada foi dito. Amélia ficou em pé em frente ao quadro negro. Os restos de suas equações de giz ainda brilhavam fracamente sob as luzes do teto. O professor caminhou até o quadro e traçou seu trabalho com os olhos. Ele não estava mais franzindo a testa, ele se sentiu humilde. Finalmente ele se virou. Onde você aprendeu isso? Sua voz estava diferente agora. Menos desafio, mais curiosidade. Uma pergunta genuína misturada com o tipo de admiração que raramente se ouve de um homem de sua idade. Amélia hesitou. Matemática foi meu primeiro amor. Ele levantou uma sobrancelha. Amor? Ela respondeu. Sim. Antes da medicina, antes dos hospitais, turnos noturnos e crachás de identificação, eu era matemática. Onde ela sorriu fracamente. Ainda sou, apenas em segredo. O professor Callahan sentou-se na beira de sua mesa, cruzando os braços. Explique. E então, ela fez sublinhado, sublinhado, sublinhar, 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 sublinhar começou quando Amélia tinha 7 anos. Já resolvendo quebra-cabeças de lógica que seu pai trazia do jornal, aos 10, ela estava dando aulas particulares e crianças com o dobro de sua idade. Aos 12, ela fazia cursos de faculdade comunitária à noite. Números, padrões, teorias. Eles não eram apenas acadêmicos para ela, eles eram música, arte e linguagem. Ela entrou na universidade aos 16 com uma bolsa integral e uma visão clara. Ela se tornaria uma pesquisadora matemática, uma teórica. Ela queria entender a estrutura da lógica em si. Mas então, minha mãe ficou doente, Amélia disse suavemente. Professor Callahan assentiu sem dizer nada. Era agressivo terminal. Eu tinha apenas 20 anos, ela precisava de cuidados. 24 horas por dia. E eu sabia que não podia continuar escrevendo provas em salas de aula empoeiradas enquanto ela desaparecia. Então você desistiu? Não, imediatamente tentei equilibrar os dois. Pensei que poderia resolver tudo. A doença dela, meus estudos, a vida em si, mas no final fiz uma escolha. A medicina. Amélia assentiu. Eu treinei para me tornar enfermeira enquanto cuidava dela. Pensei que se eu pudesse enganar a morte com matemática, talvez eu pudesse pelo menos aliviar a dor de alguém. Talvez eu pudesse ajudar. O professor Callahan olhou para ela por um longo tempo, então, quase relutantemente, disse: Você estava trabalhando em seu doutorado. Eu tinha acabado de começar minha tese. Ela disse: Meu orientador disse que eu estava adiantado. Disse que eu tinha potencial para redefinir a simetria matemática. Ele assobiou baixinho. E então você deixou tudo isso para trás. Amélia olhou para o quadro novamente. Não ficou enterrada até hoje, sublinhar. Sublinhar, 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 sublinhar do lado de fora da sala de aula. Léo estava sentado no banco, chutando os pés para frente e para trás. O corredor estava quase silencioso, agora que os professores tinham ido para casa. Os zeladores varriam os corredores. Ele ainda esperava balançando sua bolsa e olhando para a porta a cada poucos segundos. Lá dentro,
O professor Callahan se levantou novamente. Ele se aproximou dela, não com a lenta superioridade que costumava carregar, mas com algo mais gentil e comedido. "Devo me desculpar", ele disse. Ela pareceu surpresa. "Fiz suposições tolas. Vi um uniforme e fiz um julgamento que não era apenas pouco profissional, era ignorante." "Desculpas aceitas", disse Amélia com um sorriso gentil. Ele a estudou novamente com mais atenção. "Você tem um dom notável, Amélia. Raro, não é? Algo que o mundo vê com frequência. Alguém com o brilho do pensamento teórico e a compaixão para cuidar dos doentes." Ela baixou os olhos um pouco envergonhada. "Eu quis dizer o que disse antes quando te desafiei. Eu estava tentando provar um ponto. Eu falhei espetacularmente." "Bem", ela disse sorrindo. "Você não sabia contra o que estava lidando." Ele riu pela primeira vez. "Verdade." Então seu tom mudou. "Você já considerou ensinando de novo?" Ela piscou. "Ensinando?" "Estou falando sério. A maneira como você abordou essas equações não foi apenas precisa. Foi uma lógica linda e limpa, mas com talento. Você pensa como um professor. Você explicou como um... Dois, Amélia hesitou. "Faz anos que eu nem saberia por onde começar." "Você apenas começou", ele disse, gesticulando para o quadro, "e foi inesquecível." Começou como um sussurro nos corredores caiados do Hospital St. George. A princípio, apenas um murmúrio entre enfermeiras durante uma troca de turno, então uma risada de um interno médico rolando em seu telefone, e então a enfermeira-chefe puxou Amélia de lado na sala de descanso segurando um vídeo em seu tablet. "É você?" Amélia se inclinou, seus olhos se arregalaram, enquanto assistia a uma filmagem granulada de si mesma, em pé, na sala de aula de seu irmão Giz. Na mão, o vídeo a pegou no meio da frase, explicando a etapa final de uma equação que antes era considerada insolúvel pelos alunos e até mesmo seu professor. Ao fundo, o aluno sentou atordoado e o professor de matemática ficou paralisado. Claramente pego de surpresa, a legenda dizia: "Quando uma enfermeira resolve uma equação que seu professor de matemática não conseguiu, quem é ela? Coroa de fogo, contagem de visualizações 2,1 milhões e subindo rápido." Amélia piscou. "Quem filmou isso?" Uma das crianças disse que a enfermeira está em todo lugar. Twitter, Instagram, TikTok, até o Reddit tem um tópico intitulado "Deusa da Matemática e Uniformes." Amélia riu um pouco nervosa. "Isso é ridículo, é inspirador." Seu colega respondeu com um sorriso. "Você é famosa." Ao meio-dia, repórteres locais apareceram do lado de fora do hospital. Eles esperaram perto da entrada dos funcionários, microfones e câmeras a postos. Um deles tentou pegá-la quando ela chegava do almoço. "Senhorita Amélia, podemos fazer algumas perguntas sobre a equação que você resolveu? Qual é sua formação em matemática?" Ela parou por um momento, piscando sob a repentina enxurrada de atenção. As luzes, o barulho, a falta de familiaridade de tudo isso. "Sou apenas uma enfermeira", ela disse baixinho, passando rapidamente. Mas essa não era a história que o mundo queria ouvir. Naquela noite, enquanto ela registrava os sinais vitais em uma sala silenciosa, seu telefone vibrou com uma chamada, de um número que ela não reconheceu. "Alô?" Uma voz polida do outro lado da linha disse. "Amélia Rivera." "Sim, aqui é Elaine Jordan, do programa matinal do Chronicle. Vimos o vídeo da escola do seu irmão. Você estaria aberta a uma participação especial esta semana?" As sobrancelhas de Amélia se ergueram. "Você me quer na televisão? Você é uma sensação. Sua história é incrível. Enfermeira durante o dia. Gênio matemático de coração. As pessoas estão chamando você de Hipácia moderna." Ela olhou para o monitor ao lado dela, onde um paciente idoso cochilava pacificamente. "Agradeço a oferta", ela respondeu. "Mas preciso me concentrar no meu trabalho agora." A voz não insistiu. "Se você mudar de ideia, o convite está aberto. O mundo poderia realmente usar alguém como você agora." Na manhã seguinte,
O saguão do hospital estava lotado. Não de pacientes, mas de câmeras vans de notícias enfileiradas na rua. Visitantes pediam autógrafos. Alguém até enviou um buquê de lírios brancos com um bilhete que dizia: "Para a enfermeira que resolveu mais do que equações, obrigada por inspirar minha filha a amar matemática." Dentro de sua unidade, Amélia tentou se manter focada. Um paciente precisava de insulina, outro aguardava transporte pós-operatório, mas os sussurros nunca paravam. Enfermeiras faziam sinal de positivo para ela. Nos corredores médicos pausavam durante as rondas para dizer coisas como: "Eu sempre soube que havia algo extraordinário em você mesmo que mal tivessem falado com você antes." Ela tentou sorrir apesar de tudo, mas por dentro era avassaladora em casa naquela noite. Ela se jogou no sofá com um suspiro, mudando de canal distraidamente até que a voz de um âncora de notícias chamou sua atenção. E em nosso segmento final esta noite trazemos a vocês a história viral de Amélia Rivera, uma enfermeira registrada que chocou uma sala de aula quando resolveu um problema de matemática notoriamente difícil com graça e facilidade. Os especialistas confirmaram que a solução é válida e elegante. Desde o lançamento do vídeo, ela recebeu ofertas de universidades, convites para palestras e até mesmo uma carta de reconhecimento da Associação Matemática Internacional. Léo sentou-se ao lado dela com os olhos grudados na tela. "É você, Amélia." Ele sorriu, ela desligou a TV. "Eu sei." Ele se virou para ela repentinamente sério. "Por que você não me disse que era um gênio da matemática?" Ela hesitou. "Porque eu não achava que isso importava mais. Deixei essa parte da minha vida para trás há muito tempo." "Mas por quê?" Ele perguntou. "Você poderia ter feito qualquer coisa." "Eu fiz o que mais importava," ela disse gentilmente, tirando um cacho da testa dele. "Eu cuidei das pessoas que amava e agora cuido dos outros." Léo olhou para baixo e depois para cima novamente. "Você não pode fazer as duas coisas?" Amélia não respondeu imediatamente. No dia seguinte chegou um envelope grosso e com relevo dourado dentro. Era uma carta da Associação Matemática para o Avanço Global. "Querida senhora Rivera, ficamos comovidos com a demonstração de brilhantismo e humildade demonstrada em seu recente momento viral. A matemática precisa de mentes como a sua, curiosas, compassivas e profundamente humanas. Seria uma honra tê-lo como palestrante em nosso próximo simpósio global em Genebra, como um convidado de destaque. Seu tópico e título são inteiramente de sua escolha. Viagens e acomodações serão fornecidas. Esperamos que você considere isso um retorno não apenas à matemática, mas ao mundo que ainda tem sua voz em grande estima. Atenciosamente, Dr. Quess Banerjee, presidente do simpósio." Amélia leu 2 vezes e depois uma terceira vez. Suas mãos tremiam levemente. Léo espiou por cima do ombro dela. "Você deveria ir, mas o hospital vai sobreviver," disse ele firmemente. "Você ajudou tantas pessoas. Talvez agora seja a hora de ajudar mais com sua mente." Ela olhou para ele. Seus olhos do irmão mais novo arregalaram de admiração, não mais a vendo apenas como a enfermeira que cuidava de joelhos ralados e preparava lanches escolares, mas como alguém mais, uma protetora, uma acadêmica, uma heroína. Talvez ele estivesse certo. Mais tarde naquela semana, ela estava na sacada do hospital durante um intervalo, o horizonte brilhando em ouro com o pôr do sol. Seu telefone vibrou novamente. Outro pedido de entrevista, outra oferta de universidade, outro convite para falar. Ela sorriu silenciosamente no intervalo de alguns dias. Seu mundo havia mudado. Mas ela não mudou. Ela ainda era Amélia Rivera, a garota que uma vez resolveu equações tarde da noite, com uma lanterna que ficou acordada, cuidando de sua mãe, que aprendeu que números e corações exigem paciência e precisão. Ela dobrou a carta, colocou-a em seu casaco e voltou ao trabalho. Ainda havia pacientes para verificar, naturezas mortas para cuidar. Mas um novo capítulo estava começando, e desta vez o mundo estaria assistindo.
Genebra brilhava como uma joia no lago. Seu ar alpino fresco zumbia com energia e expectativa dentro do Congresso Pleda, um espaço normalmente reservado para chefes de Estado e ganhadores do Nobel. Um momento diferente estava se desenrolando, um que se tornaria uma lenda nos mundos matemático e médico. Amélia Rivera estava atrás da cortina, as pontas dos dedos levemente pressionadas, respirando o silêncio do momento antes da história. Seu elegante blazer azul marinho contrastava com as luzes brancas brilhantes do palco ao redor de seus monitores. Engenheiros de som piscavam, sussurravam e assistentes com fones de ouvido faziam verificações de última hora. O anfitrião se aproximou dela com um sorriso gentil. "Eles estão prontos para você, senhorita Rivera." Amélia olhou para o lado onde seu irmão Léo estava sentado na primeira fila, suas pernas curtas demais para tocar o chão balançando levemente. Enquanto ele agarrava um programa em suas mãos, seus olhos se encontraram. Ele deu a ela um firme sinal de positivo e disse sem emitir som: "Você conseguiu?" Uma onda de coragem a percorreu. Ela deu um passo à frente. O auditório era vasto. Fileiras e mais fileiras de acadêmicos, professores, pensadores e estudantes de todo o mundo, câmeras rolando para trás. Jornalistas se inclinavam para a frente, com alfinetes posicionados. As paredes exibiam bandeiras de inúmeros países, mas a atmosfera era singular. "Senhoras e senhores", o anfitrião anunciou, "por favor, deem as boas-vindas à palestrante principal do Simpósio Matemático Global, Sra. Amélia Rivera." Os aplausos começaram educadamente respeitosos e medidos. Então Amélia chegou ao pódio por um momento. Ela simplesmente olhou para fora, absorvendo a plateia, os rostos de pessoas que passaram a vida inteira em salas de aula, laboratórios, cobertos de giz e cálculos profundos. "Meu nome é Amélia." Ela começou suavemente, sua voz clara e inabalável. "E até recentemente, a maioria das equações que eu resolvia tinham mais a ver com dosagens de medicamentos do que com teoria dos números." Uma onda de risadas percorreu a sala. "Mas, esta noite eu quero levá-los em uma jornada não apenas pela lógica, mas pela vida." Ela se virou para o quadro atrás dela, onde uma única linha apareceu. Um teorema envolvendo distribuição primária e funções complexas, intimidante à primeira vista, mesmo para matemáticos experientes. Enquanto ela falava, ela o dividia com uma clareza impressionante. Cada variável não era apenas explicada, ela era trazida à vida. Ela usava analogias que se inspiravam nas rotinas hospitalares, no corpo humano, nos ritmos da respiração e dos batimentos cardíacos. Ela comparava constantes abstratas a momentos de perda e amor. As equações, antes consideradas frias e mecânicas, de repente pareciam quentes, pessoais, até poéticas. O que surpreendeu o público não foi apenas sua solução, foi sua empatia. Ela não estava apenas resolvendo matemática. Ela estava traduzindo em significado. O salão ficou completamente silencioso quando ela chegou à conclusão da prova. Uma cascata de lógica elegante que se encaixava perfeitamente em si mesma, pura, poderosa e de tirar o fôlego. Original. Por um momento ninguém se moveu. Então, de repente, o auditório irrompeu em uma ovação de pé. Aplausos ecoaram pelos tetos altos. Alguns bateram palmas lentamente e reverentemente. Outros gritaram louvores em diferentes línguas. Alguns enxugaram lágrimas de seus olhos. Não de sentimentalismo, mas de testemunhar uma mente que uniu dois mundos, o científico e o humano. Câmeras brilharam como relâmpagos. Acadêmicos se inclinaram uns para os outros, sussurrando em descrença. Ela simplificou o que passamos anos debatendo. Você viu a manipulação dela, da função zeta. Ela usou lógica médica para redefinir estruturas matemáticas. É genial. Léo se levantou e bateu palmas com toda a força. Que seus pequenos braços conseguiram seu sorriso, se estendeu de orelha a orelha. Essa é minha irmã. Ele gritou para qualquer um que quisesse ouvir.
Depois que os aplausos diminuíram e o público começou a se acomodar, à cadeira do simpósio se adiantou um homem alto com cabelos grisalhos e uma presença que impunha silêncio. Ele segurava uma caixa de veludo preto nas mãos. Amélia Rivera, ele disse. Sua demonstração esta noite não foi apenas uma aula magistral de elegância matemática. Foi um testemunho do poder do pensamento interdisciplinar. Você nos lembrou que a matemática não vive isolada. Ela respira, ela cura, ela toca vidas. Ele abriu a caixa para revelar um medalhão de ouro brilhando sob as luzes do palco. Seu centro continha o símbolo do infinito, circundado por uma delicada faixa de equações gravadas. Com grande honra, ele disse: Nós apresentamos a vocês a Medalha de Excelência Global em Matemática, o maior prêmio deste simpósio e o primeiro concedido a uma enfermeira em atividade. Um suspiro percorreu a sala. As mãos de Amélia tremeram levemente quando ela aceitou a medalha. Por um momento ela não falou. Sua garganta ficou apertada com o peso do momento. Eu nunca pensei que esse seria meu caminho. Ela finalmente disse: Mas talvez essa seja a beleza da matemática. Ela não pergunta de onde você vem, apenas como você pensa, como você sente, como você conecta os pontos. Outra ovação de pé rugiu para a vida, dessa vez ainda mais alta mais tarde. Naquela noite, enquanto a multidão se misturava no salão de recepção com champanhe e música suave, Amélia estava perto da sacada, com vista para as luzes da cidade de Genebra. A medalha pendurada em seu pescoço, um pouco mais pesada do que ela, esperava um renomado professor francês se aproximou dela, ladeado por colegas do Japão, Canadá e Brasil. Devo dizer que seu uso de analogias de redes neurais para explicar soluções não lineares citap magnaf. Ele disse: Estou brilhando. Outro acrescentou: Nós adoraríamos colaborar com você. Você está planejando retornar à pesquisa? Amélia sorriu gentilmente. Eu nunca realmente deixei isso. Apenas pratiquei de uma maneira diferente. Eles assentiram em compreensão. Então, uma jovem mulher, uma estudante universitária, deu um passo à frente hesitante. Senhorita Rivera, ela disse timidamente. Estou estudando medicina, mas sempre amei matemática. Pensei que tinha que escolher uma. Mas depois desta noite, não sei, talvez não queira. Amélia se ajoelhou levemente para encontrar seu olhar. Você não tem que escolher. Você só tem que seguir o que te chama e confiar que isso está levando a algum lugar real. A garota sorriu com os olhos brilhando. Naquela noite, Amélia voltou para seu quarto de hotel com Léo ao seu lado. A janela emoldurava o lago escuro brilhando suavemente sob a lua de Genebra. Ela se sentou na cama, finalmente deixando o silêncio se instalar. Léo segurou a medalha, examinando-a de perto. Sabe, ele disse. Isso pode ser ainda mais legal do que um estetoscópio. Amélia riu. Talvez você vá fazer mais dessas coisas de matemática agora? Ela olhou para ele e depois para as estrelas. Acho que vou fazer as duas coisas, disse ela. Posso curar corpos e talvez mentes também. Léo assentiu solenemente. É isso que os heróis fazem. E pela primeira vez em muito tempo, Amélia acreditou. Os corredores do Hospital St. George pareciam as mesmas paredes brancas estéreis, o cheiro de antisséptico, o sinal sonoro constante dos monitores, o ritmo das macas rolando e o anúncio ocasional no alto. Mas para Amélia Rivera, tudo parecia diferente. Agora já fazia vários meses, desde Genebra, desde os holofotes, a ovação de pé, a medalha em volta do pescoço. Ainda, assim ela havia retornado, não para mais câmeras ou pódios, mas para sua estação no terceiro andar, prancheta na mão. Cabelo puxado para trás, uniforme cirúrgico bem passado. Ela ainda era uma enfermeira, mas ela era muito mais agora, e todos sabiam disso enquanto ela se movia. Pelo corredor, em uma manhã ensolarada de quinta-feira, a filha pequena de um paciente acenou para ela. Oi, senhorita enfermeira de matemática. Amélia sorriu e acenou de volta. Olá, número 1.
Todos tinham um apelido para ela. Agora a enfermeira matemática, Doutora Digits, Lady Euler. Alguns de seus colegas ainda a provocavam levemente na sala de descanso, mas as piadas mudaram de descrença. Brincalhona para orgulho genuíno, havia um recorte de jornal emoldurado no quadro de avisos da equipe. Agora, enfermeira, surpreende o mundo com gênio matemático premiado com medalha global. Abaixo dele, alguém havia escrito com marcador, nós. Sempre soubemos que ela era mais do que inteligente, mas Amélia não deixou a aclamação levá-la embora. Ela tinha trabalho para fazer todas as quartas-feiras à noite. A sala de conferências do hospital se transformava em algo mágico. Cadeiras eram rearranjadas, quadros brancos, lanches trazidos em rodinhas, um grupo descombinado de estudantes, alguns de escolas secundárias locais, alguns adultos retornando à educação, outros apenas mentes curiosas, se reuniram para a matemática sem medo, um workshop gratuito liderado por ninguém menos que Amélia. O tópico desta noite eram padrões. Na natureza de Fibonacci, há fractais. Ela estava no quadro Mangas Arregaçadas, explicando como conchas seguiam espirais e como pinhas conhecia os segredos da simetria. Você não precisa ser um gênio para ver a beleza na matemática, ela disse virando-se para o grupo. Você só precisa de alguém que acredite que você pode. Uma garota na primeira fila, talvez com 13 copos escorregando. Pelo nariz, levantou a mão. Mas, e se você for ruim em matemática? Amélia sorriu. Ninguém é ruim em matemática. Algumas pessoas simplesmente não foram ensinadas de uma forma que se encaixe no funcionamento do cérebro delas. Você não está quebrada. Você só precisa da lente certa. O rosto da garota se iluminou depois da aula. Vários alunos ficaram para fazer perguntas ou apenas agradecer a ela. Amelia ficou até o último sair, e então empilhou as cadeiras. Ela mesma. Ela sempre insistia nisso numa. Tarde de sábado, uma voz familiar ecoou pela entrada lateral do hospital. Bem, se não é a garota de ouro de Genebra? O professor Callahan, em seu blazer de tweed habitual e sapatos gastos, entrou carregando uma caixa. De livros empoeirados, Amélia o recebeu com uma risada. Eu disse para você parar de me chamar assim e eu disse para você parar de fingir que não é um pensador único em uma geração. Ele disse colocando a caixa no chão. Eu pensei que você poderia gostar desses antigos diários de matemática. Um deles tem anotações não publicadas de Ramanujan. Ela levantou uma sobrancelha. Você está me mimando. Considere isso como pagamento pelo seu café da semana passada. Eles se tornaram amigos depois do dia em sua sala de aula. No começo era um respeito silencioso, depois uma troca de livros, então debates animados sobre provas de quadro negro em um café da esquina. Agora ele vinha com frequência, às vezes só, para conversar, às vezes para co-apresentar seus workshops, muitas vezes simplesmente para se maravilhar com como uma enfermeira abalou o mundo matemático sem nem mesmo tentar a propósito. Ele disse, puxando um envelope. Oxford quer que você considere um convidado palestrante. Amélia pegou, olhou para o selo e sorriu. Vou pensar sobre isso, disse ela suavemente. Enquanto isso, em casa, a transformação foi ainda mais profunda. Léo, que antes era esforçado e distante na escola, se tornou um destaque na turma, não apenas em matemática, mas também em confiança. Agora, ele ficava depois da aula no clube de robótica, ajudava os colegas com frações e usava orgulhosamente um moletom com capuz que dizia: minha irmã resolve problemas que você nem consegue soletrar. À noite, os dois sentavam-se à mesa da cozinha. Às vezes, ele fazia a lição de casa. Às vezes, ela escrevia novas lições para o workshop. E outras vezes, eles apenas conversavam. Uma noite, ele olhou para cima e perguntou: Você acha que eu poderia ser tão inteligente quanto você? Ela olhou para ele com olhos suaves, mas sérios. Você já é. Você só não teve seu momento ainda, mas quando chegar, você brilhará como deveria. Conforme os meses passavam, a vida de Amélia se tornava um belo equilíbrio. Durante o dia,
Ela salvava vidas. Seus pacientes nunca souberam que ela havia estado em um palco internacional ou que ela havia redefinido um teorema matemático na frente das maiores mentes do mundo. Eles só sabiam que a enfermeira Rivera tinha um toque gentil, um olhar afiado e um coração que parecia nunca se cansar. À noite e nos fins de semana, ela se tornava professora, mentora, símbolo do que era possível quando as pessoas se recusavam a ser limitadas por rótulos. Ela recebia e-mails de todo o mundo, jovens garotas que queriam ser cientistas e curandeiras, mães trabalhadoras que voltaram para a faculdade por causa dela e professores que perguntavam se ela seria coautora de artigos. Mas Amélia nunca deixou que isso mudasse sua essência. Ela ainda fazia turnos noturnos quando outros precisavam de folga. Ainda comprava lanches para seus kits de workshop. Ainda colocava Léo na cama à noite, mesmo quando exausto. E lentamente o mundo ao seu redor também se transformou. O hospital criou um programa para oferecer enriquecimento. STEM para jovens locais, inspirado por seus workshops. Sua história foi incluída em um novo livro didático curricular sobre mulheres extraordinárias na ciência e ela se tornou uma palestrante, requisitada não por sua fama, mas por sua autenticidade. Uma noite enquanto o sol se punha abaixo do horizonte da cidade e as luzes do corredor zumbiam suavemente acima, Amélia caminhou pelo mesmo corredor que ela havia feito tantas vezes antes. Seus sapatos ecoavam levemente contra o piso de linóleo, mas agora havia uma faísca em seus passos, uma paz em seus ombros, um fogo em seus olhos. Ela não era apenas uma enfermeira. Ela não era apenas uma mente matemática. Ela era ambos. E mais, ela era uma filha que transformou a dor em propósito, uma irmã que se tornou uma heroína aos olhos de seu irmão, uma professora que abriu portas que antes estavam fechadas pela dúvida, uma mulher que entrou silenciosamente em uma sala de aula um dia e mudou o mundo e, quando ela passou pelo artigo de notícias emoldurado na parede mais uma vez, Amélia sorriu. Não pelo que dizia, mas pelo que significava. O mundo nunca mais a subestimaria e, melhor ainda, poderia parar de subestimar os outros também. Se você gostou desta incrível jornada de Amélia Rivera, de sua força silenciosa nos hospitais aos holofotes brilhantes do cenário global, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias poderosas e inspiradoras. Adoraríamos ouvir de você o que você pensa sobre como esta história se desenrolou. Como você se sentiu quando Amélia, a enfermeira do Hospital St. George, surpreendeu o professor Callahan naquele momento inesquecível na sala de aula. E quando seu irmão mais novo, Léo, viu sua irmã não apenas como sua guardiã, mas como uma verdadeira heroína? Conte-nos como você se sente sobre a maneira como as coisas terminaram.